Bom dia, queridos e amados irmãos, graças a Deus por mais um dia, o qual o Senhor nos concede pela sua infinita misericórdia, porque Ele não quer que nenhum de nós nos percamos, mas que sim todos sejamos salvos. E aqui diariamente, eu, o servo, irmão Pimenta, apresentamos nesse canal o bom caminho, andai por ele. Hoje vamos falar, vou reiterar, vou voltar ao assunto de igrejas que dizem que para ser salvo basta ter fé. Um exemplo de uma é a Igreja dos Batistas, né? Vamos voltar a esse assunto, porque não basta a fé para ser salvo, é preciso mais do que isso, né? E uma vez salvo, eles dizem, uma vez salvo, sempre salvo. Não, não é, é mentira. Se forem por essa doutrina, vocês estarão no caminho da perdição. Então vamos aqui voltar ao assunto. Na Bíblia, peguem suas Bíblias, por favor, acompanhem comigo, né? Lá em Hebreus 10, 37, 38 e 39 diz assim: 36, 37, 38 e 39. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A promessa é a salvação, é a vida eterna. No 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Quem? O Senhor Jesus. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, porque o Senhor tem alma. E no 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, o servo do Senhor, ele não pode se retirar, não pode recuar, porque se ele recuar, o próprio Deus diz que não terá prazer nele. Amém, amados? Em 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Ou seja, eu tenho que me policiar, tenho que não recuar, continuar nesse bom caminho, porque se eu não continuar, eu mesmo não me salvarei, não serei salvo. Portanto, tenho sim que pregar aos outros. E eu mesmo não venho, de alguma maneira, a ficar reprovado. Eu tenho que pregar aos outros e a mim mesmo. Graças a Deus. Ainda em 1 Coríntios 9, no 2, diz assim: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então, amados, eu tenho que ser apóstolo, tenho que ser servo, esse é o nome, eu tenho que ser servo vosso e meu também. Em Gálatas 1, desculpem, em Gálatas 1, do 10 ao 16, queridos e amados, diz assim, desculpem pela falha, mas em Gálatas 1, 10 ao 16, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isso dizendo Paulo.
porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu país. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Então, ele, desde o ventre da mãe, é chamado Paulo para pregar a Jesus, para pregar o Evangelho de Jesus, as doutrinas do Senhor Jesus. Mas ele mesmo, o próprio Paulo diz que não pode recuar, porque se ele recuar, poderá não ser salvo. Então ele tem que ser zeloso com a palavra do Senhor, consigo mesmo. Graças a Deus. Em 1 Timóteo 4,16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como os que te ouvem. Oh, graças a Deus. Então temos que perseverar nessa doutrina, né? Porque assim nós salvaremos a nós como aos que nos ouvem, a vós. Graças a Deus. Em 2 João 1,8 diz assim: orai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Em Jeremias 7, 24, 26 e 27 diz assim: mas não ouviram nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. No 26, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. E no 27, disse-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-lo-ás, mas não te responderão. Então, esses são os que recuam. E em Romanos 2, 13 e 14, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Ou seja, aqueles que não conhecem a lei, não conhecem as palavras do Senhor Jesus, não ouviram nunca, e fazem coisas boas, obras boas, retas, esses serão justificados, porque essas obras boas os justificarão. E tem aqueles que conhecem a lei, e mesmo conhecendo, não fazem coisas boas, esses não serão justificados. Entende, amados? Então, não basta conhecer a lei, mas praticá-la. E aqueles que não conhecem, mas praticam sem conhecer, já estão justificados. É assim que diz a palavra. Vou lhes contar aqui uma história da própria Bíblia que está em Lucas 23, do 39 a 43, que diz assim. Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oh, graças a Deus. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Então Jesus disse ao bom ladrão, né? Em verdade te digo, hoje, que estarás comigo no paraíso. Não hoje, naquele dia, né? Mas que em breve estará com ele no paraíso. Ele não subiu junto com o Senhor. Sim, a sua alma e o seu espírito subiram, mas ele não, ele continua sepultado, né? Até a vinda do Senhor Jesus. Mas ele estará no paraíso, o bom ladrão, né? Que acreditou na última hora, se arrependeu e confessou a Jesus no seu último minuto. Diferente do outro ladrão que não. E em Tiago 2,13 diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa o juízo, né? Então, se você faz misericórdia, mesmo sem conhecer a palavra do Senhor, se você faz as coisas da lei, mesmo sem ter lei, mesmo sem conhecer a lei, você é justificado, amados irmãos, porque o juízo é sem misericórdia para os que fazem misericórdia, graças a Deus. Por quê? Porque diz o Senhor em Romanos 9,15, diz assim: pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então o Senhor, ele é justo, é misericordioso, né? Quando ele diz isso aqui, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É ele que resolve, é ele que manda, e ele diz que mesmo sem conhecer a lei, mas fazendo as coisas da lei, você tem sim salvação. No entanto, você que conhece a lei, mas não faz as coisas da lei, mesmo conhecendo, você não terá misericórdia. Entende, amados? Então, vamos obedecer às doutrinas do Senhor Jesus, né? E perseverar nessas doutrinas, sermos batizados na igreja verdadeira, a igreja de Deus que está escrita aqui neste livro, né? Fazer boas obras. Então, essa é a receita da fé, porque a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Temos que ter fé e boas obras. Graças a Deus, um novo bom dia para vocês, para todos nós. Amém? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, queremos te agradecer por essas santas e fiéis palavras que chegaram às nossas mentes, aos nossos corações, aos nossos ouvidos nesta manhã. Obrigado, Pai, nos ajuda para que perseveremos na fé, perseveremos na boa obra, para que alcancemos o caminho da salvação junto com toda a nossa família, a nossa parentela, toda a nossa casa, nossos filhos, mulheres, maridos, enfim, nossos amigos, esses que nos escutam nessa hora. Oh, Pai, os abençoe, os guarde a todos. Obrigado. Perdoa nossos pecados, Senhor, porque já perdoamos aqueles que nos perdoaram. Por isso, Senhor, perdoamos aqueles que pecaram contra nós também. Então, Pai, assim como nós perdoamos estes, perdoa-nos também, porque somos pecadores. Obrigado por tudo. Dá-nos um bom dia. Abençoa-nos e guarda-nos em nome de Jesus. Aqui te oro, te peço e pelo que te agradeço. Amém. Graças a Deus. Bom dia, amados e amadas. Graças a Deus, meus irmãos.